E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Por que o número de mortes neste ano no Japão está abaixo de 2019, apesar da pandemia? Mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo morreram devido ao coronavírus e, até 10 de outubro, 1.628 residentes no Japão faleceram por causa do coronavírus. Mas os números oficiais de mortalidade doméstica no país em 2020 estão abaixo do normal. De acordo com estatísticas vitais do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, os resultados preliminares até julho mostram que cerca de 18 mil pessoas a menos morreram no Japão até julho de 2020 do que na mesma época do ano passado. Então, o que está acontecendo no contexto da pandemia? As estatísticas vitais do Ministério da Saúde são compiladas a partir de informações sobre nascimentos, óbitos, casamentos, divórcios e outros dados fornecidos pelas autoridades municipais. Os números preliminares são divulgados 2 meses após o mês pesquisado, e os números aproximados de um relatório mensal de estatísticas vitais sobre japoneses que vivem no país são divulgados cerca de 5 meses após o mês registrado. Os relatórios mensais são desagregados por prefeitura, então são separados, tá? Não tem nada tipo assim, junta tudo e blá, blá. Causa da morte, né? Causa morte e idade. E os números de maio, né? Quando vigorava a declaração de estado de emergência, foram divulgados no início de outubro. Então, quando saiu, eles fizeram o estado de emergência, né? Pegaram aqueles números e começaram a estudar. A pesquisa populacional do Ministério da Saúde mostra que, em 2019, 1.381.093 pessoas morreram no Japão. Desde 2009, quando o país viu uma queda no número de mortes em relação ao ano anterior, o número de mortes aumentou anualmente entre 17 mil e 33 mil pessoas, mas este ano é diferente. De acordo com o relatório mensal de maio, o número de mortes em 2020 até aquele mês foi de 13.851, menor do que o ano anterior. Os números preliminares até julho mostram que o número de mortos foi de 795.807 pessoas, menos 17.998 em comparação aos 813.805 que morreram nos primeiros 7 meses de 2019. Olha, caraca, meu, diferença. Mas as mortes por tipo de doença diminuíram em 2020? A análise de maio, por causa da morte, mostra que, até aquele mês, a maior queda foi observada em pacientes que morreram por doenças respiratórias, com 9.066 a menos de morte. Entre eles, mortes por influenza caíram em 2.270 pessoas e a pneumonia em 5.863 pessoas. Olha, você vê uns dados assim diferentes, né? Um funcionário do Ministério da Saúde, designado para a política de coronavírus, postulou: devido às medidas de prevenção da infecção por coronavírus, este ano também houve menos casos de outras doenças infecciosas em toda a linha. Parece que os casos de doenças respiratórias causadas por infecções diminuíram, porque as pessoas foram reduzindo seu tempo fora de casa e evitando o contato próximo. Então, vocês estão vendo, né, que nem sempre o próximo é aquela coisa, ó. Analisado mensalmente, janeiro registrou a maior queda nos números de mortes, com uma diferença de 8.794 pessoas. Relatos de uma nova doença infecciosa em Wuhan, China, surgiram no início do mês, em meados de janeiro. Bom, todo mundo já sabe que é o dito do coronavírus, né? E os primeiros pacientes no Japão foram confirmados. E, com eles, a vigilância do coronavírus aumentou. Outro mês
em que os números caíram sensivelmente foi em maio, com a diferença de 3.635 pessoas. Naquela época, o estado de emergência foi estendido para reduzir as transmissões e houve uma queda acentuada nas taxas de pessoas deixando suas casas ou viajando. Em maio, o número de mortes por acidentes de trânsito, quedas e imprevistos caiu 243 em relação ao ano anterior. Tá vendo? Ficar em casa é seguro, meu, tá vendo? Um funcionário do Escritório de Estatísticas Sociais, de Saúde e Vitais do Ministério da Saúde disse, os relatórios de estatísticas vitais são compilados a partir de pesquisas preenchidas pelas autoridades municipais. Então é difícil para nós analisarmos o motivo por trás disso. Mas eles acrescentaram que, geralmente, o clima pode ter um efeito na queda total de mortes. Em 2009, quando houve 542 mortes a menos do que o ano anterior, as temperaturas eram altas em todo o país e cerca de 8.000 menos pessoas morreram em fevereiro. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o inverno de 2019 a 2020 foi o mais quente do oeste. Foi o mais quente no oeste e no leste do Japão desde que suas observações começaram em 1946, tornando um inverno quente recorde. Bom, isso aí é fato, porque tanto que o inverno passado quase não houve neve, tanto que teve estações de esqui que tiveram dificuldades para abrir por causa da falta de neve. Se não tem neve, como é que os caras vão esquiar, né? O funcionário do Escritório de Estatísticas Sociais disse: não há apenas uma razão para a queda nas mortes, é uma gama complexa de fatores. Os especialistas provavelmente irão analisar e avaliar os dados no futuro. Outro ponto digno de nota é que o número de pessoas que morrem de problemas circulatórios também diminuiu. Olha só. Em maio, 6.724 menos pessoas perderam as vidas devido às doenças relacionadas a problemas circulatórios. E as mortes por ataques cardíacos e derrames caíram em 1.608, no caso de ataques cardíacos, e derrames de 1.318, respectivamente. Menos ataques, você vê? Que doideira! Como os especialistas interpretam a informação de que até agora as mortes parecem ter diminuído por uma larga margem em comparação ao ano passado? Hiroshi Nishiura, professor de epidemiologia teórica da Faculdade de Medicina da Universidade de Kyoto, que trabalhou nos modelos matemáticos preditores de surto de coronavírus e também pesquisa demográfica, disse que acredita que uma das razões para a queda é que não houve um surto de gripe generalizada no inverno de 2019 e 2020. As causas de morte observadas nas estatísticas vitais do Ministério são computadas com base nas pesquisas de causa-morte e são categorizadas com base nas regras estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. Anualmente, cerca de 3.000 pessoas morrem de gripe no Japão, mas Nishiura disse: na verdade, muitas vezes acontece que, quando uma pessoa infectada com gripe, não é apenas as condições respiratórias que existem, mas também as condições circulatórias, digestivas e outras crônicas pioram a ponto de morrer, de falecer no caso. De acordo com o Ministério da Saúde, se as mortes diretas e indiretas por influenza forem incluídas, o número de mortes pode, dependendo do surto, ficar entre 250 mil e 500 mil globalmente, e é estimado cerca de 10 mil pessoas apenas no Japão. Nishiura disse que o número de pessoas que morrem por causa de causas causadas é bom, né? Pela gripe é bastante alto, e esses documentos se tornaram uma forma de fornecer evidências para esse argumento. No futuro, a análise dos números por mês pode mostrar-nos como variáveis em nosso ambiente de vida, como estresse de exercício
estresse, falta de exercício e fatores de saúde mental afetam diretamente as mortes. Bom, isso está mais que já meio que provado isso. Tanto que depois que eles eles tiraram o estado de emergência no Japão, eles fizeram um outro estudo parecido com esse, tá? Eles tinham falado que era o seguinte, tanto que eu até gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que como as pessoas ficaram longe das escolas e longe do trabalho, você sabe que a escola e o local de trabalho sempre tem pessoas tóxicas, sempre tem pessoas que adoram ficar cutucando os outros e etc. Né? Fazer o famoso bullying, né? E as pessoas ficaram longe desses ambientes. O que acabou acontecendo? Deu aquela relaxada no corpo da pessoa. Que a pessoa ficou sem aquele estresse mental, aquele estresse físico. Então deu aquela relaxada na pessoa. Né? O que aconteceu? A pessoa se sentiu melhor, deu um bem-estar naquilo. Né? Então são coisas que, se você parar para pensar e for analisando com as informações ao longo do tempo, né, você vê que é plausível, tem uma certa razão. Né? Claro que depois também agora vem outros tipos de consequências econômicas e etc. Mas em primeiro ponto, aquela parte da pessoa ter ficado longe do bullying, né, ou daquela chateação toda, ou seja na escola, ou seja no trabalho, aquilo causou um alívio muito grande para a pessoa. Então você vê que o número de mortes por suicídio tinha uma época que tinha diminuído, tinha parado, né, aqui no Japão, né? Você vê que agora deu uma aumentada, principalmente no mês de agosto, matou mais que o coronavírus, os suicídios. Por quê? Só de suicídios no Japão houveram 1.800 e alguma coisa, né, de mortes. E de coronavírus 1.600 e alguma coisa. Então dá para vocês terem uma ideia, né, de como o fator psicológico acaba influenciando muito mais do que o coronavírus. Né? Por isso que realmente temos que tomar cuidado nesse ponto. Principalmente tem o fator economia, que mexe muito com a cabeça. Né? Economia, saúde, bem-estar, acaba mexendo. Né? Não tem jeito. Então por isso que eu peço para vocês, primeiro, continue usando máscara, higienize as mãos e procurem, né, desabafar, procurem distrair a cabeça com algo que você gosta. Não se forcem as coisas por causa dos outros, tá? Não se forcem. Assim, se você não quer ir tal coisa, você não quer tal coisa, fala assim, não quero, não desejo isso. Não se force a fazer, tá? Porque às vezes você se forçar a fazer as coisas, claro que é diferente de você tomar o medicamento. Se você está doente, você tem que tomar o medicamento, tá? Isso é, nem que seja algo forçado, mas você tem que tomar, porque é algo para você melhorar. Mas eu falo que são questões ambientais, questões de tipo assim, hoje eu não estou afim de sair, as pessoas ficam lá, vamos. Não quero minha paz, quero paz na cabeça. Às vezes as pessoas têm necessidade disso. Então não se force a nada, tá? Não se force. Porque o importante é isso aqui, se você tiver com isso aqui bom, né, o resto você toca para frente. Se isso aqui tiver ruim, cair numa depressão, ou pegar tipo os casos dos japoneses, tipo aquele hikikomori, né, que a pessoa se isola. Aquele hikikomori não é bem uma depressão, tá? É um outro estado que a pessoa fica, tá? E aqui a pessoa quer se isolar, né? Aparece muito com aquele burnout syndrome, assim, a síndrome de burnout, tá? Então realmente tomem cuidado, tá, com esse tipo de coisa, porque afeta muito a qualidade de vida da pessoa, tá? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.